Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, depois que eu vi nos grupos de tricô as meninas todas querendo este ponto aqui para fazer roupinha de bebê, eu fui atrás para aprender e dividir com vocês. Não foi fácil, mas eu consegui ele num site turco. Então, eu vou tentar passar da melhor forma para vocês, da forma que eu entendi. Ele pode até ser feito de outra forma, mas eu entendi assim, ó, que este ponto nós precisamos ter aqui múltiplos de 11, tá? E mais 3 para as bordas. Então, é uma repetição de 11 pontos. Aqui nós temos 5, aqui nós temos 6, aqui 5, aqui 6, aqui 5 e 6. Então, fecha múltiplos de 11. Múltiplos de 11 pontos. Tá? É o que nós temos que ter na agulha. Então, múltiplos de 11. Destes 11 pontos, nós temos assim, ó, a cor principal, que é a cor aonde vai ficando em saliência, e a cor secundária. A cor secundária é a que vai ficando as listras em ponto tricô. Tá? Então, eu vou tratar como cor principal e cor secundária. Nessa amostra aqui, a minha cor principal foi a cor azul e a secundária a amarela. Agora, para mostrar para vocês, eu vou fazer inverso, que é para vocês entenderem o que eu estou falando. E aí nós vamos enxergar de forma inversa. Então, a minha cor primária é a amarela. A minha cor secundária é a azul. Então, eu coloquei 33 pontos em linha amarela. E já prendi aqui, ó, quando a gente termina, ali que dá o nozinho da colocação de pontos na agulha, eu já prendi o fio azul. E esse fio vai ficar na espera para quando nós formos fazer as carreiras de cor secundária, tá? Então, aqui neste início, quando você for fazer esse trabalho, você faça aqui. Eu tô com ele invertido, aqui. Você faça cordões de tricô, tá? Quantos cordões você quiser. Depois de trabalhar cordões de tricô, teça uma carreira pelo lado avesso, vou mostrar para vocês, em tricô, para ele ficar em meia pelo lado direito. Então, aqui eu vou fazer para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? Nós vamos fazer normalmente, nosso trabalhinho aqui, toda a carreira em tricô. Tá? Então, eu vou fazer essa minha carreira em tricô e volto para mostrar para vocês a sequência do trabalho. Então, fiz toda a carreira em tricô, viro a agulha, ó, o fio azul ficou para cá. Vou fazer novamente aqui em tricô. É como se eu estivesse fazendo aqui os nossos cordões em tricô, como eu disse. Tá? Então, aqui é o avesso do trabalho. O direito é lá onde está a ponta presa em azul. Então, agora aqui, eu vou fazendo todo em ponto tricô. Vou fazer aqui e já retorno. Tá? Então, temos mais uma carreira em tricô. Vamos fazer mais uma carreira em ponto tricô, para que nós ficamos lá, para que a gente possa ir novamente para a carreira do avesso. Então, você vai fazer cordões de tricô, como eu disse, quantos você quiser, mas desde que o último
a última carreira, você caminhe e fique pelo lado do avesso. E pelo lado avesso, você vai tramar uma carreira diferente para que a gente possa, então, começar o ponto. Então, aqui tem a minha carreira em tricô concluída. Então, agora eu virei para o avesso, como eu havia falado. Ó, o fio azul tá para cá, então isso significa que eu tô pelo avesso. Estando pelo avesso, essa carreira aqui, para nós voltarmos para o direito, vai ser tramada em ponto meia. Então, toda ela será em ponto meia. Então, essa última carreira não pode ser em ponto tricô, para que aí para nós darmos sequência ao ponto, ele fique de forma correta. Tá? Ele comece a pegar forma já na primeira carreira do ponto fantasia. Então, vou terminar aqui e aí retorno então para nós mudarmos o fio e começarmos a carreira. Bem, agora, ó, então a gente ficamos assim com o nosso trabalhinho, tá? E estamos pelo lado direito do trabalho. Aqui está o início, ó. E já aprendemos, como eu havia falado antes, o fio secundário na pontinha aqui do fio. Se você não quiser prender, não tem problema nenhum. Se você consegue já seguir aqui com ele, sem prender, não tem problema. Tá? Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com este fio azul. E aí nós vamos dar sequência ao ponto. Então agora nós temos que fazer 3 pontos em meia, com o fio azul. Então eu levo o meu fio para trás e seguro o meu fio amarelo. Seguro ele aqui, ó, para que o ponto não alargue. Insiro a agulha aqui e tramo, puxo esse meu fio para frente, fazendo um ponto meia. Faço 2 e 3. Para que o ponto não fique muito largo, a gente puxa um pouquinho para dar uma ajustada naquele amarelinho ali. Mas depois não dá problema nenhum aqui na ponta, tá? É só ter cuidado de segurar o fiozinho que ele não vai alargar o ponto. Então, 3 pontos eu fiz em meia. Passo o fio azul para trás, para frente, perdão, passo o fio aqui para frente, como se eu fosse tecer em tricô. Só que eu não vou fazer esses pontos em tricô. Eu vou tirar aqui 5 pontos sem fazer. Só passar para essa agulha aqui. Então, 1, 2, só um pouquinho que eu perdi o ponto aqui. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, 5 pontos sem fazer. Passo o fio para trás novamente, desta forma. E agora eu vou tramar 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar desta forma aqui. Fio para trás e 5 pontos sem fazer. 1, 2, 3, 4 e 5. Fio para trás, 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim vai ser a repetição até a quantidade de pontos que você vai ter na sua agulha, que são múltiplos de 11. E aqui no final terá que sobrar os 3 pontos para fechar com esses 3 aqui em meia. Então, aqui eu fiz
6 pontos em meia, fio para frente, 1, 2, 3, 4, 5. Fio para trás e no meu caso sobrou os 3 pontos que eu vou tramar em meia. Certo? Viro o meu trabalho e permaneço trabalhando com o fio azul. Então, inicio novamente com 3 pontos em meia. Então, 1, 2, 3. Tá? Agora, destes 5 pontos que eu tenho aqui, é onde eu vou tramar onde eu vou fazer essa parte aqui. Então, eu vou fazer dessa forma assim, ó. Com o fio azul lá atrás, eu vou tirar 2 pontos sem fazer, vou fazer 1 ponto em meia e 2 pontos sem fazer novamente. Ó, vai ficar assim. Aqui vou tecer normalmente os 6 pontos em meia. Aqui temos os 5 pontos novamente, então, tiro 2 pontos sem fazer, 1 ponto em meia, com fio azul, e 2 pontos sem fazer. Tramo 6 pontos em meia normalmente. Ok? Temos novamente os 5 pontos. Então, 2 pontos sem fazer, 1 ponto em meia e 2 pontos sem fazer. Sobraram os últimos 3 pontos, que é em meia. Ok? Viro o meu trabalho. Permaneço trabalhando com o fio azul. Agora, nós vamos fazer aqui 3 pontos em meia. Esses 2 pontos eu vou novamente tirar eles sem fazer. Ó. E a diferença é que este ponto do meio, eu vou tramar ele agora em tricô. Ó. E tiro novamente os 2 pontos sem fazer. E o fiozinho vai ficando pelo lado da frente. Fio para trás. Tramo 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei nos meus 5 pontinhos ali. Então, vamos tramar 2 pontos sem fazer, perdão, passa aqui o fio para a minha frente, porque esse ponto aqui é em tricô. Então, 2 pontos sem fazer, este ponto em tricô e 2 pontos sem fazer. Fio para trás e esses aqui são em meia. Fio para frente, 2 pontos sem fazer, o do meio em meia e em tricô, 2 pontos sem fazer, fio para trás e os 3 pontos em meia. Viro o meu trabalho, sigo com o fio azul. Então, aqui, 3 pontos em meia. E vou repetir aquela carreira de 2 pontos sem fazer, este ponto em meia e 2 pontos sem fazer. 6 pontos em meia.
2 pontos sem fazer, 1 ponto em meia, 2 pontos sem fazer, 6 pontos em meia. Dois pontos sem fazer, 1 ponto em meia, 2 pontos sem fazer, e os 3 pontos em meia. Tá? Agora, nós vamos virar e nós vamos estar aqui, ó, no lado direito do trabalho. Ó, aqui tá meu fio. Eu vou segurar o fio secundário, tá? E vou começar a trabalhar com... Perdão, o secundário é o azul. Vou segurar o secundário e vou trabalhar com o fio primário. E essa carreira da troca de cor vai ser toda ela em ponto tricô. Então, aqui eu vou tramar toda essa carreira em ponto tricô. Tá? Vou trabalhar todos os pontos trocando para o fio primário, fio amarelo, em tricô. Então, o nosso trabalho vai estar ficando desta forma, tá? Agora, vamos prestar um pouquinho mais atenção aqui nessa carreira, que é onde nós temos um pequeno diferencial. Então, aqui nós vamos fazer esses 3 pontos em meia com o fio amarelo. Agora, nós estamos trabalhando com o fio primário. Ó, normal os 3 pontos em meia, tá? Agora aqui, ou você pega uma agulha auxiliar, que é aquela agulha para fazer trança. Deixa eu ver se eu acho a minha aqui. Só um instantinho. Então, você pode pegar uma agulha auxiliar, essa aqui, ó. Ou você pode pegar uma agulha de crochê, uma outra agulha que você esteja acostumado para fazer trança, tá? E aí você vai fazer... Eu tenho 2 formas para fazer este pontinho aqui. Eu vou mostrar primeiro com agulha auxiliar e depois eu vou mostrar como eu faço, porque eu acho mais prático, porque a trama são apenas de 2 pontos. Então, aqui, ó, nós temos os 5 pontos aqui, né? Aqui, ó. Aqueles 2 pontos, o ponto do meio, mais esses 2 pontos aqui, que são esses pontos aqui. Agora, aqui, eu quero tramar este ponto para lá, tá? Então, este ponto vai ser tramado à direita. Então, o que que eu faço? Eu vou tirar esse primeiro ponto aqui, eu já ia fazer como eu faço. Vou tirar este ponto aqui, tá? Ó. Vou deixar na agulha em espera. Vou passar esse ponto para essa agulha aqui. Vou devolver este ponto para a agulha e devolver este aqui na frente. Tá? Vou fazer de novo para que vocês possam enxergar o que é que eu estou falando. Ó. Insiro a agulha auxiliar e tiro o primeiro ponto. Insiro a agulha principal e tiro o segundo ponto. Deixo ele aqui na frente. Passo o ponto da agulha auxiliar para a agulha
e passo este ponto na frente. Tramei meus 2 pontos. Agora eu faço normalmente esses pontos em meia. Então, 1 ponto e meia, 2 pontos em meia. E aí eles ficaram tramados. Tramo o ponto do meio, normal em meia. Agora, eu quero tramar este ponto para cá, à esquerda. Então, o que eu vou fazer? Tiro este ponto na agulha principal, deixo na frente. Pego o ponto na agulha auxiliar. Agora, devolvo o ponto da agulha principal e passo o ponto da agulha auxiliar. Eu estou um pouco atrapalhada porque eu acho mais difícil assim. Então, só para vocês verem como se faz com a auxiliar. E tramo em meia. Eu vou dar sequência e explico novamente no próximo ponto. Ó, então, ficou assim. Esses 6 pontos aqui do meio são tramados normalmente em meia. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Voltamos aos 5 pontos aqui. Então, 2 aqui, o ponto do meio, e 2 aqui. Então, este ponto, segundo ponto, eu quero tramar para lá. Então, eu tiro este ponto aqui atrás na agulha auxiliar, este ponto na principal, ó, ponto atrás, ponto na frente. Devolvo este ponto da agulha auxiliar primeiro e depois o da agulha principal. Então, o da agulha auxiliar e o da agulha principal. Tramo os 2 pontos em tricô, em meia. 1 ponto e meia. Agora, eu quero tramar este para lá. Então, este ponto vem para frente, este ponto para trás. Devolvo este ponto e devolvo este ponto. Tramo os 2 em meia. 6 pontos do meio, normalmente em meia. Ok? Então, se você não entendeu como se faz com a agulha auxiliar, você volta um pouquinho o vídeo e verifica como eu fiz aqui nos 2 primeiros. E agora eu vou passar a trabalhar aqui como eu faço, porque eu acho mais rápido e mais prático. Eu tenho os 2 pontos aqui para tramar. Então, eu sei que esse aqui é o ponto que eu quero passar para lá. Então, eu pego ele na agulha, ó, e solto o ponto. Volto esse ponto que está fora da agulha e volto o meu que está na agulha. Tá? Vou fazer novamente. Então, ó, o segundo ponto que é o que vai passar para frente. Então, eu pego ele na agulha principal, solto os 2, dou uma seguradinha ali e passo o segundo ponto para lá e este para cá. Então, tramo eles agora normalmente em meia. Pronto. Meu terceiro ponto é normal em meia. Agora, este ponto aqui é o que vai passar para lá. Então, eu venho por trás e pego o segundo ponto. Ó. Eu venho aqui por trás e pego o segundo ponto. Pronto, ó. Tá? Solto ele que nem o outro, ó. E passo esse ponto que
está solto e passo o outro pela frente e devolvo para a agulha. Vamos novamente. Então, aqui, pego o ponto lá por trás, ó. Solto os 2 pontos, segurando aqui na frente. Passo esse ponto para cá e esse para frente. E aí eu faço os 2 pontos em meia. E teço os 3 pontos finais em meia. Ok? Depois que a gente faz a trama, tá? A gente faz toda uma carreira em tricô e depois toda uma carreira em meia. Então, vou fazer essa aqui em tricô e retorno para começar a carreira em meia. Tá, já fiz a carreira em tricô, agora eu faço a carreira em meia. Sem mistério, faz toda essa carreira aqui em meia. E aí eu retorno para nós darmos sequência ao ponto. Pronto, terminei a minha carreira em meia. Essa última carreira em meia é exatamente aquela mesma carreira em meia que a gente fez no início para voltar aqui para o lado direito. O direito, aonde na verdade agora a gente pode enxergar que é o avesso do trabalho. Mas para nós, aqui ó, temos a junção dos nossos fios aqui no início. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar para o fio secundário. Então, seguramos o fio primário e trocamos para o fio secundário, aonde nós vamos tramar esses 3 primeiros pontos em meia. Então, aqui, só um instantinho. Aqui, então, um ponto em meia. Não consigo pegar aqui. Então, aqui, um ponto em meia, 2 meias, 3 meias. Tá? E nós vamos fazer exatamente como a gente fez essa primeira parte. Fio para trás, melhor para frente, eu sempre falo para trás. Fio para frente, para cá, e vamos tirar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 5 é os meus 5 pontos da trancinha. 5 pontos. Agora sim, 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fio para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Fio para trás. 6 pontos em meia. 5 pontos sem fazer. E vão sobrar os 3 pontos em meia. Certo? Viramos o trabalho e damos sequência. 3 pontos em meia. Agora vamos fazer a separação aqui. 2 pontos sem fazer. 1 ponto em meia com o fio azul. 2 pontos sem fazer. Trabalhamos os 6 pontos em azul.
Chegamos nos 5 pontos, 2 pontos sem fazer, 1 ponto em meia, 2 sem fazer. Trabalhamos aqui normalmente em meia. Cheguei novamente aqui, 2 sem fazer, 1 ponto em meia, 2 sem fazer, 3 pontos em meia. Sigo com o fio secundário. Três pontos em meia. Agora, é aquele ponto que vai ser tramado em tricô. Então, esse fiozinho secundário passa para trás. Então, 2 pontos sem fazer, esse ponto em tricô e 2 pontos sem fazer. Fio para trás e tramo os 6 pontos em meia. Fio para frente, 2 pontos sem fazer, 1 ponto em tricô, 2 pontos sem fazer. Fio para trás e tramo em meia. Fio para frente, 2 pontos sem fazer, 1 tricô, 2 sem fazer e 3 em meia. Ok? Agora eu dou repetição com aquele ponto ali em meia. Então, 3 pontos em meia, 2 pontos sem fazer, este ponto em meia, 2 sem fazer, 6 pontos em meia, 2 sem fazer, 1 meia, 2 sem fazer, 6 meia, 2 sem fazer, 1 meia, 2 sem fazer, ok? Hora de trocar o fio. Então, vamos passar novamente para o fio primário. Então, trocamos o fiozinho aqui, passamos esse fio para cá e vamos tecer toda essa carreira em ponto tricô. Então, aqui, vamos tramar ela toda em ponto tricô, trocando para o fio amarelo, o fio primário. Ui, perdi meu pontinho. Tá, então já troquei para o fio amarelo. Agora nós vamos fazer aquela trama aqui dos pontinhos. Então, aqui, 3 pontos em meia. Vou fazer só esse primeiro aqui com auxiliar, os outros dois como eu costumo fazer. Então, aqui, tem que tramar este ponto para cá. Então, pego este ponto aqui, deixo lá no auxiliar, este na principal, passo o da auxiliar e passo o da principal. E tramo os dois em meia.
1,6. Agora, este para lá e este para cá. Então, vou pegar este ponto na frente, este ponto atrás, passo este para cá e este para cá. E tramo em meia. 6 pontos em meia. Cheguei novamente aqui. Então, agora, como eu disse, eu vou fazer como eu costumo fazer. Então, este para cá. Então, pego este, solto os dois, passo este para cá, este eu devolvo. Passo em meia e meia. Este ponto em meia. Agora, este ponto aqui, este vai passar para cá e este para cá. Então, vou por trás e pego ele lá. Ó, segundo ponto. Tiro os dois, devolvo o primeiro e o segundo. E tramo em meia. E aqui os 6 pontos. Perdão, peguei um ponto a mais. 6. Então, aqui agora, este para cá. Então, este, solto, devolvo este, devolvo e faço em meia. Este em meia. Este para lá. Então, pego o segundo ponto, devolvo este primeiro, depois este. E tramo em meia. E os 3 últimos pontos. Agora, carreira toda em tricô. E carreira toda em meia. Agora, na próxima carreira, nós vamos trocar o fio novamente. E aí eu vou explicar aqui assim, ó. Para quem quiser fazer aqui, ó, como foi feito aqui, ó, 3 vezes, dê sequência novamente a todo ponto. Vire, troque para o fio azul e comece novamente a sequência. 3 pontos em meia, 5 pontos sem fazer, 6 pontos em meia, 5 sem fazer e assim por diante. E aí nós vamos ficar aqui 1, 2, 3 vezes, tá? Depois de fazer a terceira vez, que seria aqui, ó, a terceira vez, aí nós vamos intercalar o ponto. Para que o vídeo não fique muito comprido, eu já vou intercalar aqui, ó. Então, eu fiz 2 vezes e vou intercalar. Se você quiser igual a essa amostra aqui, que são 3 vezes, faça mais uma sequência deste ponto aqui. E aí sim, perdão, bati na câmera. E aí sim, então, dê sequência como eu vou fazer agora. Certo? Então, agora, o que nós vamos fazer? Trocar para o fio azul, tá? Então, nós vamos lá com o nosso fiozinho azul. Deixa eu só puxar ele aqui.
tá? E vamos fazer aqui o seguinte: 1, 2, 3. É aqueles nossos 3 pontos aqui do início. E agora nós vamos pegar esses 5 pontos aqui e vamos também fazer ele 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, nós ficamos aqui com os 3 do início, os 5, eu vou chamar isso aqui de trancinha, né? Pode ser, para a gente poder entender melhor. Então, eu fiquei com meus 5 pontos da trança aqui, tá? Então, 3 e os 5 pontos. Aqui nós temos 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes de chegar na próxima trança, que são 5 pontos. Ó. Certo? Para que dê certo aqui, a gente precisa também de 5 pontos. Então, a gente vai pegar aqui mais um. Então, nós vamos ter os 3 pontos, os 5 da trança e um para poder ajustar o ponto na sequência. Tá? Daqui para frente vai seguir normalmente como se você estivesse fazendo a carreira como eu ensinei anteriormente, porque a gente já ajustou aqui no início. Então, agora aqui, fio para trás, para frente. Mas que coisa! Fio para frente, 1, 2, 3, 4 e 5. Fio para trás, 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fio para frente, 1, 2, 3, 4 e 5. Fio para trás, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? E me sobrou 2 pontos aqui. Mas é isso aqui mesmo. Tá? Então, vão ser aqui 3, 6, 9 no início, porque são 3, vocês lembram? 3, que são os 3 pontinhos ali. 6 pontos em meia. 5 pontos sem fazer. 6 pontos em meia. 5 pontos sem fazer. E aí você vai dar sequência pelo número de pontos que você tem na agulha dessa forma: 6 pontos em meia, 5 em tricô, 6 em meia, 5 em tricô. E no final provavelmente vai estar faltando aquele ponto que a gente jogou aqui para o início para poder ajustar a carreira, tá? Mas é assim mesmo, não vai dar diferença no ponto. Permanecemos com o fio azul e agora nós vamos trabalhar aqui invertido, ó. Pode ver que já inverteu. A trancinha agora vai ficar aqui. Então, trabalhamos os pontos que estão em azul, em meia. Agora chegamos aqui nos 5 pontos. Vamos fazer da mesma forma como trabalhamos aqui. 2 pontos sem fazer, 1 ponto em meia. 2 pontos sem fazer, 6 pontos em meia. Dois pontos sem fazer, 1 ponto em meia, 2 pontos sem fazer, 6 pontos em meia, e vão ter sobrado aqui
os 3 últimos pontos. Então, aqui, né, são 9. Lá no início é 8 e aqui é 9. Novamente, aquela repetição de que se aqui esse ponto foi em meia, agora ele vai ser em tricô. Então, vamos fazer aqui todos os iniciais em meia, até chegarmos aos 2 pontos sem fazer. Chegou nos pontos sem fazer, bota a linha para frente, tá? 2 pontos sem fazer, trama esse em tricô, 2 sem fazer, certo? E aí, volta a trabalhar em meia aqueles pontinhos azuis. Fio para frente, 2 pontos sem fazer, 1 ponto tricô, 2 sem fazer, e aqui sobraram os 8 pontos. Certo? Agora, vamos dar repetição com este ponto aqui em meia. Então, trama esses 8 pontos aqui em meia. Dois pontos sem fazer. Este ponto em meia e 2 sem fazer. Aqui, os nossos pontos em meia. 2 sem fazer, 1 ponto em meia, 2 sem fazer e os 9 pontos em meia. Ok? Agora trocamos para o fio primário. Exatamente como fizemos lá na outra parte de baixo. Então, aqui, seguro o fio azul e passo o amarelo fazendo toda essa carreira em tricô para a troca de fio. Troquei o fio, agora chegou a hora de cruzarmos os pontos ali. Então, aqui no início, esses pontos ficam em meia. Então, os 8 pontos iniciais. Chegamos aqui nos 5 pontinhos, onde precisamos fazer a trama aqui. Então, pego este ponto, solto aquele, passo para a agulha novamente, passo este ponto e tramo em meia. Este ponto em meia. Agora, vou pegar aquele segundo ponto lá, tiro da agulha, coloco este e tramo em meia. Vou tramar os pontos do meio normalmente em meia, até chegar aqui nos 5 pontos. Chegando aqui, este segundo ponto vai passar para frente. Então, trocamos, invertemos eles aqui.
e tramamos em meia. Este ponto em meia. Agora, este segundo ponto passa por trás e este pela frente. Devolvo ele, tramo em meia, este em meia. E sobraram aqui os meus pontos finais. E aí, nós vamos fazer a carreira em tricô. A carreira em meia. Ó. E aí, voltamos a fazer novamente a outra trancinha aqui. Então, aqui agora a gente troca o fio e já sabe, né, que nós temos que fazer aqui 1, 2, 3 pontos aqueles iniciais, 6 pontos em meia. Então, assim eu vou ficar com os 9 e aqui eu vou ficar com a minha trancinha, vou passar o fio para frente, vou tirar os 5 pontos sem fazer, 6 pontos em meia, fio para frente, 5 pontos sem fazer, seis pontos em meia. Se você tem mais pontos na agulha, dê sequência, 5 pontos sem fazer, 6 pontos, até sobrarem no final. Aqui vai, no caso, sobrará 8, devido àquele ajuste que fizemos aqui. E aí, você vai dar aqui a mesma sequência. Se você fez 2 aqui, você fará 2 aqui e começará da mesma forma que fizemos aqui, para intercalar aqui na próxima carreira. Se você for fazer novamente para intercalar, daí você vai fazer 3 pontos, 5 sem fazer, 6 pontos e assim por diante. Aqui, no caso, intercalou, a gente aumentou, né? Tiramos os 3 pontos, mais 6, e os 5 ficaram aqui, para ir intercalando. Então, aqui foi o que eu falei, ó. As mesmas cores, só de formas invertidas, e aqui com 3 e aqui com 2 sequências. Então, aqui eu tenho 3 sequências, 3 sequências. Aqui eu terei 2 sequências e aqui 2 sequências. Eu vou fazer mais uma aqui, para que depois eu possa tirar a fotinho dos dois, né, dos dois trabalhos, para que eles fiquem iguais, tá? E foi dessa forma que eu pesquisei e achei uma forma um pouquinho mais fácil de explicar. Eu tentei passar da forma que eu aprendi, eu espero que vocês tenham entendido também. E como eu fiz essa amostra como eu já disse, pelo um site turco, tá? Que eu fui pesquisar, eu não tenho essa receita ela escrita, mas eu vou colocar lá no meu blog, vai ficar linkado aqui embaixo na descrição, eu vou colocar lá da forma que eu escrevi para mim. Eu espero que vocês entendam, eu vou tentar explicar da melhor forma escrita, porque tem colegas aqui da nossa página que preferem as receitas escritas. Eu vou tentar explicar da melhor forma, mas a receita e o vídeo junto eu acho que dá para fazer tranquilamente o ponto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo.
Um enorme beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau!